Israel era uma vinha exuberante que dava frutos. Quanto mais se multiplicava seu fruto, tanto mais se multiplicava os altares. Quanto mais bela se tornava sua terra, tanto mais embelezava as estelas. Certo. Estelas deve ser igual a estola sacerdotal, né? As vestes, né? Litúrgicas. Tá. Amada, quanto mais hoje o processo religioso fica mais atrativo ao povo, porque eles vão com seus invencionismos trazendo mais coisas modernas, novidades, mais desagrada ao Criador. Certo. Isso é um reflexo daquilo que está relatado em Oséias. Oséias, não nos cansamos de dizer, ele é profeta. Profeta naquela época era o mesmo que? Vidente. Então ele tinha uma vidência do futuro. Então essa profecia de Oséias, você pode ver que do começo ao fim do livro ela diz respeito à situação que nós presenciamos em nossa vida hoje. Certo. Tá certo? Repete esse pedacinho, por favor, só para que a gente possa entender melhor. Israel era uma vinha exuberante que dava frutos. Quanto mais se multiplicava seu fruto, tanto mais se multiplicava os altares. Quanto mais bela se tornava sua terra, tanto mais embelezava as estelas. Então você vê que quanto mais se caminha em direção das coisas que atraem as pessoas, como se fossem coisas normais, vamos dizer num termo protestante, do mundo, tá certo? Correto. Mais se embeleza e automaticamente mais desagrada ao Criador. Hoje você já até recebeu e-mail de uma pessoa dizendo, olha, eu sei que o templo nunca foi autorizado pelo Criador, que o Criador não mandou ir. Tipo que não é mandamento, né? Sabe que não é ir ao templo, a um sistema religioso não é mandamento, mas ele não se sente mal lá dentro. Ele falou que vai porque se sente... Vai porque se sente bem. Sente bem. Então, isso que atrai a pessoa a se sentir bem são coisas que são as belezas das vinhas, que quanto mais aumentam, tá certo? Mais também altares são construídos. Ou seja, mais coisas contrárias ao Criador. Você vê que quando ele fala em altares na Escritura, amada, e Oséias é profeta, é o Criador falando... Toda vez que fala em altares, ele não fala de forma positiva. Altares na Escritura não tem aspecto positivo, senão aspecto negativo. O único altar que nós vemos na Escritura, que é um altar digno, é o Salvador. Tá certo? Certo. Porque existe um altar, do quais não são dignos de participar, aqueles que servem as práticas antigas, ao tabernáculo. Aquele tipo de adoração, aquele tipo de liturgia que o próprio Criador já disse que não gosta, né? Nós estamos fazendo a série Você Deveria Saber, amada. E certamente muitos temas novos vão vir nessa série, né? Que nós estamos fazendo. E uma das questões que o povo não sabe, deveria saber, é justamente que as coisas da velha aliança, aquelas práticas antigas que aquelas pessoas praticavam, são coisas que hoje nós devemos correr delas. Então, amado, o livro de Neemias, o livro de Esdras, que mostra que aquele povo gostava de fazer coisas litúrgicas. Você pode reparar, ler o livro de Neemias inteirinho, amada. Vê se o Criador fala naquele livro. Não. Não tem ele falando hora nenhuma. É só o próprio Neemias falando por ele próprio, pela vontade do coração dele, pelo desejo dele. Ali não tem nada que o Criador pediu. Mas o povo se espelha bastante naquelas práticas para dizer que são práticas que o povo fazia e que agora se deve fazer. Não. Práticas da velha aliança são coisas do tabernáculo. Então há um altar do qual não tem direito de participar. Estes que continuam ainda hoje ligados às belezas, às vinhas, né? Aquilo que quanto mais Israel se embelezava, mais se afastava do Criador. Se você frequenta locais aí que chama de igreja e cada dia você vê uma coisa mais bonita, mais nova, mais atraente, saiba que a profecia do livro de Osés fala sobre isso e devemos nos afastar. Pode seguir, minha amadinha. Ou será que está falando aí, amada, de coisas do planeta normal? Ou coisas normais que o prefeito fez uma praça bonita, ou que o governo agora fez uma rodovia maravilhosa? Será que é disso que está falando aí? Não, creio que não. Não, amada. É do processo religioso. É embelezamento de coisas humanas, mas com aspectos
ligados, ou que eles dizem que é ligado ao Criador, que é para o Criador, coisa desse tipo. Imagina, por exemplo, se a pessoa dança para o Criador, que não deve fazer, mas estamos dando um exemplo, e as roupas dela são roupas comuns. Ela vai dançar ali na frente ali para o povo ver, diz que é para o Criador com roupa comum. Na semana que vem, já não é mais a roupa que está vestido, já tem um uniforme especial, simples. Um paninho de tectel, daquele de meio de papel, que eu esqueci o nome agora, simplesinho, só para fazer uma vestimenta. Aí, na outra semana, já não é mais aquela vestimenta simplesinha daquele papel, daquele tecido, TNT, daquele tecidozinho vagabundinho, já é mais um cetim. Aí, na outra semana, já é seda. Então, cada vez vai se embelezando mais. E quanto mais se embeleza, mais se afasta do Criador. Dele. É por isso que a pessoa inconscientemente hoje, mas inconscientemente, mas ela percebe algo e fala assim, poxa, eu ia na igrejinha nos anos 70 e parecia que aquela igrejinha dos anos 70 era muito mais próxima do Criador do que a de hoje. Claro, essa visão também está equivocada, nenhuma dessas está próxima, mas dá para se perceber ao longo dos tempos como esse afastamento vem se graduando, porque naquela igrejinha dos anos 70 já estava longe, o Criador não pediu aquilo, mas a de hoje, amada, está muito mais longe, muito mais distante. Você repete, por favor, esse textozinho e vamos em frente. Israel era uma vinha exuberante, que dava frutos. Quanto mais se multiplicava seu fruto, tanto mais multiplicava os altares. Quanto mais bela se tornava sua terra, tanto mais embelezava as estelas. Continuando? Certo. Seu coração é falso. Agora eles vão espiar. Ele mesmo quebrará os seus altares e destruirá as suas estelas, né? Amada, eles vão espiar o que é, vamos ver, né? Vai na minha igreja hoje, que tem um culto maravilhoso lá hoje. Aí vai lá ver o que é a peça teatral, vai lá ver a dança, vai lá ver as liturgias, vai lá ver a apresentação que vai haver hoje da mocidade. É isso aí, espiar, ver, espiar e ver, olhar. Sim. Ele repete, segue em frente, por favor. Seu coração é falso, né? É falso por quê, amada? Porque está colocando o coração em coisas que agradam a pessoa. Eu vou lá que eu me sinto bem. Entende? E falsamente acha que está servindo ao Criador. Mas está, na verdade, fazendo coisas que são contrárias. Está indo após outros deuses. Isso desagrada o nosso Criador. Agora eles vão espiar, né? Ele mesmo quebrará os seus altares e destruirá as suas estelas. Então dirão, não temos rei, porque não tememos ao Criador. Mas até o rei que poderia... Não temos reis. Não temos rei. Que poderia fazer por nós? Eles proferem discursos, juram falso, concluem pactos, e o direito prospera como planta venenosa nos sulcos dos campos. Certo. Sabe o que é o direito prospera como planta venenosa? Uma planta venenosa, amada, porque isso aí ele está falando coisas que são inerentes hoje. Quando o sistema religioso lê essas passagens e que eles querem afastar da mente do fiel, de que isso é para o fiel hoje, para quem está caminhando após outros deuses, quando eles querem afastar, eles dizem que Osés é um livro histórico. Eles dizem que isso aí está contando uma história da época de Israel. Sim, verdade. Do que ocorreu e é apenas uma narrativa do que ocorreu. Não! Uma narrativa do que ocorreu, amado, é Macabeus. É Neemias, é Esdras, é Davi, é Reis, é Salomão, é Crônicas, é Esther. Mas isso, amado, eles não dizem. Agora, quando é um livro desse aí que é profecia, ou seja, vidência, né, do que seria hoje, o que aí é sombra, tá certo? Aí eles vão dizer para os fiéis, olha, não se liga muito não, porque isso aconteceu na época de Oséias. Isso foram fatos que a Bíblia narra só para a gente saber. Não, meu amado. Isso aí não é fato que a Bíblia narra. Isso não é livro histórico, isso é livro profético. Esse aí é Oséias, é profeta. E ele está falando de hoje. Então, quando você vê uma planta que é venenosa, o que você quer com essa planta? Se afastar. Mais para longe possível. A justiça hoje nesses lugares, amado, o que é a justiça? Amor ao próximo. Atender a causa do órfão, da viúva do necessitado. Hoje eles fazem disso uma planta venenosa. As pessoas devem se afastar disso. Lê de novo aí para o povo compreender, amada.
Sabe por quê, amado? Vou repetir mais uma vez. Quando a gente lê a Bíblia, contaminado pelo sistema religioso, a gente não entende nada. Verdade. Porque aí diz uma coisa e eles outra. Agora, quando você está com a mente descontaminada, você entende tudo. E o livro de Oséias, amada, é cacetada na prostituta de ponta a ponta. A prostituta aí está quase que nua já, arrebentada. Entende? Porque Sim. aquilo era sombra, amada. Sim. Aquilo que se fazia com a prostituta naquela época é o que o Criador vai fazer com essa grande meretriz no dia dele. No dia terrível dele. Verdade. Então dirão, temos rei. Por que não tememos ao Criador? Mas até o rei, que poderia fazer por nós, né? Eles proferem discursos, juram falso, concluem pactos, e o direito prospera como planta venenosa nos sulcos dos campos. Eu falei justiça, aí está o direito, né? O Sim. direito prospera como planta venenosa nos sulcos dos campos, cada vez maior, cada vez muito mais, tá certo? Mas de uma forma contrária. Sim. Ou seja, amor ao próximo, esqueça isso dentro aqui da igreja. Meus fiéis, não lembre que essa é a justiça, que essa é a lei. Não lembra que essa é a regra, o mandamento. Esqueça isso. E a injustiça vai crescendo. E essa atividade de ir após outros deuses. Você vê, amado, que eles querem obedecer a um rei terreno. Que rei terreno é esse que está falando aí? Será que é o presidente da república? Não. É o pastor. É o pastor. Repete mais uma vez, amada. Porque tem coisa que passa despercebido. Ó. Então dirão, não temos rei, porque não tememos o Criador, mas até o rei, que poderia fazer por nós. Eles proferem discursos, juram falso, concluem pactos, e o direito prospera como planta venenosa nos sulcos dos campos. Porque o rei deles, amada, não é mais o Criador. O que norteia o entendimento é o pastor. Nós não estamos falando de política administrativa. Não. A política administrativa de um país, ela existe porque o país precisa de pessoas para governar os outros. Isso é um caso fora do contexto das escrituras. Isso é coisa humana. Isso não é religioso. Não é religioso. Isso é igual você ir no cartório e se casar no cartório. É igual você ir no cartório e fazer a planta de uma casa, né? Fazer a escritura de uma casa. Isso é coisa humana. É igual você ir no Detran e tirar uma carteira de motorista. Isso é humano. Então, o que fala aí não é dessas questões humanas, são questões espirituais. Coisas que cada um ser humano deveria ter como valores diante do Criador que nos fez. Exato. Entende, amado? Mas as pessoas não o temem como um rei, como alguém que manda neles. Temem, neste caso aí não vou falar do presidente, que não é aspecto político. Sim. Temem o pastor, que é o sacerdote que cada um tem no lugar de Deus. Verdade. É a cabeça que eles colocaram no lugar da cabeça que é o Salvador. Que é o Salvador. Por causa do bezerro de Bet-Aven, tremem os habitantes de Samaria. Sim, o seu povo está de luto por ele, bem como os seus sacerdotes, que se alegravam de sua glória, porque ela foi deportada para longe de nós. Ele mesmo será levado para a Assíria, como tributo ao grande rei. Efraim colherá vergonha, e Israel se envergonhará de sua decisão. Samaria será destruída. Seu rei é como um galho quebrado sobre a superfície da água. Os lugares altos de Aven serão devastados. O pecado de Israel, espinhos e cardos crescerão sobre seus altares. Nós já vimos aí muitas vezes, amado, e já repetimos isso nas passagens anteriores da leitura de Oséias, que esse Israel que está falando aí é uma visão de hoje, vamos dizer, da Rolial, né? Sim. Ou seja, da igreja, ou do povo de Deus, de quem procura o Criador hoje. Correto. Tá certo, amada? E você repara aí que tem várias facções aí. Igual hoje nas denominações. E cada um tem seus ídolos nas suas denominações. Aí fala do bezerro de algum lugar, fala de outras... Então é tipo hoje, é um bispo esse Macedo, é um RR. É um líder em cada canto. É um líder em cada canto e cada um é o seu rei, cada um é o seu ídolo, cada um é seu Deus, cada um é seu bezerro. Exatamente. É o que está aí, amada, em Oséias, é o que está aqui hoje, do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho, é uma coisa incrível. E exatamente como você falou agora há pouco, que quando é uma coisa assim que é bem na cara mesmo, que é evidência mesmo, né, para os dias de hoje, certo. Eles falam que é histórico, que eles dividem mesmo. Mas quando é livros realmente históricos, como são aqueles que você falou, principalmente Davi e Salomão, aí eles tomam pra gente. Tomam pra gente. Não existe, na verdade, o livro de Davi e o livro de Salomão, mas, por exemplo, as passagens de Reis que eles citam narram muito. Davi e Salomão. O livro de Reis é livro histórico.
Neles está narrado Salomão, Davi, aquela turma toda, né? Certo. Saul, né? Saul. Então você veja que é livro histórico, mas eles tomam isso como coisa de práticas, assim como Neemias e Esdras. Sim. E Esther, entende? Esther. Eles fazem festa dos tabernáculos, fazem festa de Purim, na festa Esther, das primícias. faz o jejum, né? Jejum, tudo que é prática errada. Eles pedem. Que próprio Criador condenou e disse: vocês durante 70 anos ficaram jejuando. Quando vocês comem, não é para vocês que comem. Porque quando ficam com fome dizem que é para mim. Coisas que o Criador, amada, disse para não fazer. Mas aqueles povos contaminados da Babilônia faziam. Isso é sombra, amada. Aquela Babilônia que contaminou o povo de Esdras, Neemias, Esther, que contaminou aquele povo lá, é a Babilônia hoje que contamina todo mundo, é a sombra. Por isso está no livro das revelações futuras. A grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas, ela e suas filhas pecaram. Essa Babilônia, que no futuro fala dela, que ela vai cair, é aquela Babilônia que contaminou aquele povo depois